Vamos supor, meu irmão, pra te explicar. Chegou na tua igreja, eu tava sentado ali. Eu tava sentado na cadeira, orando aqui, quebrantando com você. Convidei o Tiago pra ir na igreja. Com aquele quiumba que tá ali, com aquela energia ruim, você acha que eu não tenho mando e demando pra falar com ele também, não? Quem você acha que tem mais? Um que trabalha no plano espiritual ou que tá com a mão cheia de unção de Jesus Cristo e pode se corromper pelo aquele quiumba? Muitas vezes o quiumba fala da tua vida. Ô, você fez isso e aquilo outro, você vai meter a mão em mim? Ele vai mudar o nome dele, não vai te dar o nome dele nunca. Por isso que eu falei com o pastor que o padre ele tem o segredo. Porque ele vai fazer a oração certa e o padre exorcista mesmo, ele vai ter o segredo pra falar que o quiumba vai dar o nome pra ele. Mas pro pastor que não entende aquilo, aí, é uma grande mística. Pra ela conseguir falar, há uma garantia disso? Há uma garantia daquilo que você fala? Claro que há. Então, alguma garantia se eu prometer que você vai ter um rim novo, vai ter? Não, você não é deu sobre esse exemplo. Isso é sobre evolução espiritual. O processo é pedido e se há caminho para aquilo, vai acontecer então, sim. Então não há garantia. Em qual religião que dá garantia em alguma coisa? Eu vou por esse seguinte pensamento também, que não existe uma garantia. Muitos pais de santo prometem, inclusive é bom ressaltar, o termo pai de santo também é um termo puxado do catolicismo, porque a gente não trabalha com santos. Na quimbanda a gente trabalha com mortos, então a gente fala mama ou mameto, né? Ou tata, que no caso do pai. Mas a gente não é uma questão sobre garantia hoje. Qualquer religião a gente tem que buscar a nossa melhora interior. Pelo menos a casa que eu frequento, ela vem dessa seguinte teoria, da sua melhora interior. E a gente puxar dos nossos ancestrais o lado positivo dele, porque o bem e o mal é relativo. É a mesma coisa quando a gente pega a Bíblia e a gente vê mais assassinatos, mais extermínios de sociedade vindo do próprio Deus do que de Satanás. Porque se você pega quantos homicídios teve na Bíblia, às vezes cidade, na ira de Deus, que acontece um monte de coisa. Acho que ela não vai ter, né? Sodoma e Gomorra. Tem aquela outra lá, se você quiser até pesquisa, que eu não sei de cabeça, que não é uma coisa que eu fico gravando. Quando Deus queimou Sodoma Quando ele tá Gomorra, castigando a cidade, ele vai lá e faz aquele extermínio. Okay. Entendeu? Tem mais assassinatos de pessoas vindos de Deus do que de coisa. A Sodoma e Gomorra é as cidades circunvizinhas que... pra entrar na cidade, a pessoa... Não, calma aí, deixa o médico falar, senão vai acabar meu tempo. E aliás, né, não fala que Deus é quem dá a vida e ele quem tira, se não for em caso de suicídio? Então, traduzindo, o diabo não pode matar ninguém, quem mata é Deus. Se ele deu o sopro da vida, ele também tira. Se não for em caso de suicídio que a pessoa tá se matando, na fé de vocês é assim. Vai falar que o diabo matou. E o bem e o mal? Então, voltando pra questão do bem e o mal, pra não perder minha linha de raciocínio. O bem e o mal é relativo. Na quimbanda a gente não passa esse pano. Todo falecido, entes nossos, que a gente acredita, ou então espíritos de afinidade, que é aquele que se aproxima, eu gostei, vou trabalhar com a Natasha. Como é o caso de algumas entidades minhas. Ele vai ter o lado positivo e o lado negativo dele, que nem sempre é equivalente a bem e mal. Depende da história daquele espírito. Só que a gente aprende dentro da quimbanda que eu participo, eu vou puxar daquele espírito, eu vou pedir ajuda daquele espírito para despertar o lado melhor daquele espírito em mim. Exemplo, uma pombagira que foi de cabaré, uma dona de cabaré. Ela pode me ajudar a controlar minhas finanças, porque ela foi sábia na vida dela, ela sabia administrar um cabaré. Então ela pode me passar essa inteligência de estratégia financeira. E aí prosperidade vem, quando a gente tem inteligência financeira. Você entende o raciocínio? Na quimbanda tem vingança? O quê? Então, vai depender de qual lado do espírito você tá puxando. Assim, eu gosto sim de uma vingança, eu não vou negar, eu gosto. E é bom isso daí? Eu gosto, pra mim é bom. É bom. Eu não sou daquela que, bateu na minha cara, eu vou virar outra. Então, o que você tá explicando pra... inimigo se tipo lascar, assim, pra sociedade que tá escutando agora, se alguém fazer mal pra você, vai lá e devolve com mal. Isso é bom. Depende. Eu acredito muito em colheita, né? Tudo que a gente planta, a gente colhe. Não é uma colheita. De certa forma, eu ficando feliz é uma vingança. Você faz o mal pra outra pessoa? Não. Deixa eu só usar esse Mas quando os meus me defendem, eu fico feliz. Jael, deixa eu Mas só... não é colocando o nome, é a lei da colheita. uma situação sobre o que você perguntou? Não. Vamos lá. Você me espancou, vou querer beijar sua boca. Quando a gente, na minha religião, quando a gente escolhe um ori, que é o orixá ori, quando a gente escolhe um ori, a gente vai passar por processos carnais aqui. Isso não quer dizer que o seu Deus ou o meu Deus é ruim ou é bom. Porque para eles, que são divindades espirituais, o corpo carnal não importa. Assim como para muitos foi uma ruindade o que fizeram com Cristo, Cristo já tinha tanta elevação espiritual que o corpo dele já não importava mais. Vocês entendem? Então, pra gente, é a mesma coisa que trabalha com o espiritual, é que o corpo já não importa mais. Por mais que a gente viva nessa camada carnal, o que importa é o espiritual. Vocês entendem? Então, quando a divindade escolhe o processo que tem que passar aqui embaixo,
que aqui que é a Terra, o plano terreno, a gente já sabe o que vai passar e determina as melhorias do que vai passar. Cada situação que você faz melhora ou não o seu processo. Pai, eu quero sair desse processo aqui. Tem passagem espiritual para ele? Tem. Então, vai. Tá, é sobre isso. Você só não respondeu assim do espírito mal, você falou que aí depende, mas tem aqueles que são obsessores, né, que você disse? Existe. E aí esses vocês tiram. Esses é os que não têm lado bom. Tem pessoas que cultuam sim esses espíritos. Mas vocês tiram. É liberdade. Usa pra manipular, que não mas tem... gente... Você entende que não tem tem essa esses posição. dogmas, a espiritualidade Um ela é tato e livre, a mameta, vai... ela tem manipulação sobre eles. Tem Não, e aí eles que você, mas você gostam. adora quem? A quem você adora? Ninguém, é só uma ajuda. Não é uma questão de adoração. Eu amo Maria Padilha, ela é a rainha da minha vida. Mas não é essa questão que vocês colocam de veneração, que é o que vocês têm. Não, a gente não. Aí o católico, a gente é protestante, a Não, gente não mas venera. vocês adoram a Deus, tá lá. Não venera, adora. E com o olho fechado. Eu não tenho essa coisa. Eu já me emocionei sim, conversando com Maria Padilha, mas é uma questão individual e não é nessa questão de me colocar em posição de vítima. Ó, minha senhora, tá dificultando aqui, ó, me empodera como mulher. É uma questão mais assim. Maria Padilha odeia amarração. Não, perfeito. As pessoas adoram popularizar a amarração amorosa usando o nome da Padilha como mentira. Maria Padilha odeia. Mas na Quimbanda tem essa prática. Tem terreiros que sim. E a maioria dessas práticas são feitas com espíritos assim. E você é contra. Tá, perfeito. Você Acho que entende? agora é nosso Eu não tempo, sou né? contra nem a favor de nada. Eu deixo como a liberdade, É o entendeu? nosso tempo agora, né, Júnior? Acho que... Desculpa só essas perguntas, foi pode só pra gente perguntar poder aí, entender. Entendeu? É porque porque- tem gente, se porque- você gosta de trabalhar com aquilo, você acha Não, legal mas aquilo, mas vem cá, ó. É complicado, Pode ir, né? pode ir, Deixa, pode ir. É complicada a neutralidade, porque, gente, eu não sou católico, não tô aqui advogando pros católicos, mas trazendo pro cristianismo, o católico e o evangélico vai concordar nisso. Tipo assim, existe uma verdade absoluta. Agora, quando você fala assim, eu não faço amarração, mas não falo mal de quem faz. A mesma coisa eu falar assim, eu não abuso de criança, mas não falo mal de quem Não abusa. tem nada a ver uma coisa com a outra. É porque você falou que é Cê neutro, louco? você falou que é Não, neutro. mas é porque tem pessoas que gostam de trabalhar com essas então energias. vamos Isso lá. é muito pesado É uma falar verdade isso. absoluta de quem abusa de crianças é do mal? É uma verdade absoluta isso? No meu ponto de Como vista, é isso é que é? horrível. É uma verdade absoluta de quem Abusa faz de mal, abusa de uma criança? É uma verdade absoluta Horrível. que é mal? Tem que se Na fuder, minha gente, percepção assim. e na Isso merece percepção macumba do no que eu cu. trabalho, não tem perdão, irmão. Então você tá concordando que é uma verdade absoluta que é mal? Pra mim é. Sim. Ok. Além de uma verdade de questão de Viu leis, como a né? verdade absoluta existe? Não existe neutralidade? Por exemplo, tá escrito Red Cash aqui de vermelho. Correto. Eu falo, é uma verdade absoluta que aqui é vermelho. Se você vê azul, se você vê roxo, é um problema de Mas aí não vocês. entra uma Correto. A questão verdade, ela religiosa. não Mas aí nessa deixa de logística. ser... A verdade, ela não deixa de ser A absoluta. espiritualidade jamais um O hereu que, que ser tem a puro. ver a religião É, com uma é. questão dessa horrorosa? Tem O nada que tem a ver é que A vocês estão verdade falando que a verdade é absoluta. relativa. Não, eu não falei nunca que a verdade é relativo, relativa. que Eu falei ponto que de tem vista religioso, divergências. isso aí é um É o seu crime. ponto de vista religioso, Aí exato. já entra Mas- em outra então, coisa. mas- Uma coisa é vamos falar, lá, minha é religião algo é a errado? certa. Isso aí é um crime. É algo errado? Com certeza, incluindo no Dá país que a o gente porquê mora. errado. O porquê errado. Porque é a corrupção de uma alma Não, não, pura. peraí. É uma alma pura. Exatamente. Então, E é o que acontecia bastante. Você acha que a suposta Gente. Maria, quando engravidou, tinha quantos anos? A sua maldade, Antigamente, a as sua mulheres casavam corrupção com mental 14 acontece anos. como? Com o passar do teu processo Vamos lá, evolutivo. vamos lá. Uma criança não tem aquele processo ainda É. pra entender o que é certo e Gente, errado. Isso E quando acontecia se muito corrompe na uma época da criança, Bíblia, na você época não tem perdão. antiga. Vocês estão confundindo tudo. Primeiro, na época antiga, um menino de 14 anos, ele já trabalhava e sustentava a sua casa. Não ficava bebendo Coca-Cola e jogando Playstation. Não dá pra fazer esse anacronismo. Então, é um Mas pré-adolescente, não mudava a idade não é uma dele, criança. É uma adolescente. É um pré-adolescente. Não, era Não, conhecido, pré-adolescente. era considerado um adulto já. Beleza, pode já ser. era um adulto. A gente tá falando de criança. e Você a- volta pra criança. Não, Não, falando foi o não que é. ela falou sobre Maria. E a, Por isso que ele tá e falando eu tô isso, não é de respondendo criança. isso. E a população vivia no máximo de 35 a 40 anos. A gente não pode fazer esse anacronismo na história. Sim. Segundo, sobre o mal. Quando eu trago esse extremo, que todo mundo aqui discorda, é óbvio, eu sabia que vocês discordavam, não tô falando que vocês apoiam isso. Sim. Aí vocês falam, não tem relativo. Isso daí é absoluto que é errado. Então, algumas coisas é verdade absoluta. Não, mas aí outras você não. vai entrar Mas no é contexto porque pra aí usar você a tá Bíblia com comparando relação com a crime. isso? Eu tô usando a Bíblia porque... Não, eu falo assim, você vai usar que a Bíblia é uma verdade absoluta baseada num estupro de uma criança? Não tem nada a ver uma Eu coisa estou com a falando, outra. eu dei um Isso exemplo é um micro crime. pra exemplificar o macro. Mas não é errado. não só foge do por conta que contexto um crime. total, irmão. Não é errado só por É um conta que crime, eu não criminal. discordo da É por Bíblia. conta de Acho que- ética e moral do Ok, ser humano mas, decente não apoiar uma coisa que você dessa. Não tem a falou ver com que- religião, é ética e moral pessoal, né? Você falou que na sua Mas aí religião você já faz. pega a pessoa que tá fazendo isso, ela não tá enxergando
como errado, senão ela não fazia. Na ambas religiões aqui, né, de vocês fazem o charlatanismo, né, prometer coisas. Isso acontece ou não Todas acontece? as religiões, Acontece a em sua todas também as faz. religiões. A pergunta não foi se, Se não fosse todas, por a isso, não pergunta teria foi se igrejas vocês milionárias Eu ganhada concordo, ouro. na Quimbanda também Então, tem. então minha E é o pergunta que foi quando eu essa, cito calma. de Aí vocês acontece. também Não, é pra ok. poder- É errado Tem dos dois crianças, lados. tem adolescentes que não tem nem dom de mediunidade e trabalham fazendo trabalho, irmão, pra ganhar dinheiro Gente, na internet. deixa a gente falar um pouquinho. concluir rapidão. Me rasgar tudo. Beleza, ok. Vocês fazem. Vamos, assim gente. como eu também vou Alguém falar aqui precisa para as na... perguntas. Assim como eu vou falar que na minha existe. Isso é errado. É errado pra você? O quê? Prometer algo e não... E prometer Claro, algo pela com fé é errado? Com certeza, certeza. com certeza. Mas você falou Uma que a coisa é amarração você você falar, não acha... Eu não sou contra quem faz. Ah, Mil mas é um vezes crime. melhor. É um crime. É um crime? É um crime. Charlatanismo é crime. Mas você tá Não, prometendo não. uma amarração e não Pera lá, fazê-la pera lá, assim. pera Eu tô lá. falando que eu Não, não sou não, contra o vamos lá, trabalho vamos de lá, vamos lá. amarração quando é feito de forma Sabe verdadeira. como a É malícia diferente. das coisas? Eu vou te explicar. É, distorcer Os falas. trabalhos, eles existem. Não, eu não tô comparando Ah, com criança, tá? não, eu tô sei, eu tô falando falando de de só, amarração eu- mesmo. olha Mas só. a amarração é prometida. Não. Paga não, e não. acontece. Paga é ou e não vai- é? Fala, e é você tem que errado. ser Nesse honesto. ponto eu entendi o que Presta você atenção. falou. E aí? Eu É falei errado ou que não eu é? sou Olha só. contra a pessoa prometer alguma coisa e não cumprir. E amarração Mas o pode? trabalho de amarração eu não sou contra. Submeter o macho a fazer com a mulher que é top. Então Eu tá não certo. faço, mas da hora. Então, Você- então é Ah, charlatanismo. não. É sim. empoderar a mulher. Eu Você tenho prometer- pessoas aqui atrás que têm provas de que acontece. Você está confundindo uma coisa com outra. Exatamente. A Se você acontece. provar, a é magia e o charlatanismo. feitiço. Eu tenho centenas de acessos aqui, eu te Não provo que a me magia... interessa, é charlatanismo. A magia, então, mas aí é uma mão ruim, uma mão de faca ruim. Uma pessoa... Existe Você charlatão. não pode prometer. Vamos Se eu lá. querer fazer pra mim crime. mesma. Não, mas não é sobre E se eu fosse prometer, fazer irmão. pra mim mesma? Mas qual é o crime? A magia é um É, não crime? tem nada a Não ver se uma coisa promete? com a outra. Não se Mas promete? eu vou fazer crime? pra mim mesma. Eu trago seu Irmão. amor em tantos Não, dias. isso aí charlatão. não, é o que eu Isso aí- falei. isso aí Essa tá parte certo ou ok. tá errado isso? Isso aí pra mim tá Irmão, errado. Não existe dia pra magia. isso não é amarração. Mas o que eu tô falando é que eu sou Eu a não favor da posso, amarração. vou te explicar uma coisa. Quando faz o adoçamento... O Não, pastor não, que não, fala não. que tem que curar tá preso. Presta atenção, Tá preso, presta né? atenção. Quando você faz o trabalho de amarração pra pombagira, você não pode chegar e... Por eu fazer uma oferta e uma amarração, trabalhar pra pombagira, eu não mando na pombagira que tá dona daquele trabalho ali. Ela tem que entender o processo e falar, pra esse pega. Esse aqui vai dar certo, concordo. Esse aqui eu vou. Porque existe uma mudança de rota. Então quando eu não a posso pombagira- prometer. Então todos Óbvio não, aqueles porque é um que demônio prometem... espiritual. Então tá Eu sou bom. a favor de Então garantia, só pra gente... mas se eu quiser fazer pra pra gente mim, concordar em eu alguma ser a coisa. favor desse feitiço, eu saber que muito esse feitiço pra gente existe, não quer concordar dizer de que alguma todo mundo é coisa. Tem verdade. muitos Entendi. feitiços sem ser Se amorosos eu que quiser pegam fazer com pra toda mim. certeza. Deixa eu só... Se eu quiser eu amarrar um homem. Calma aí, só pra gente poder então Feitiço concordar pode com você algo. passar a mão na A A gente semana. concorda aqui, todo mundo, que pedofilia é pensamento, algo mas você absurdo, entendeu a né? diferença do que eu tô crime. falando? Pra gente É. concordar, Entendi, presta atenção mas não rapidinho. concordo. Então, lógico, você não concorda. Eu te garanto que a feitiçaria é real. Isso eu posso te garantir. Pra gente, ó, eu e Israel, a gente aponta pra E tem uns que câmera, não grava, prestam. faz o que vocês quiserem. A gente fala que qualquer pastor que te prometer qualquer coisa baseada na fé, Sim. isso é crime, isso é um Em qualquer falso pastor. religião, exatamente. Isso é um falso pastor. Uhum. Esse cara tem que ser preso. Pelo menos Sim. um consenso entre nós. Esse cara não é verdadeiro. Mas por... Isso vocês têm coragem de fazer pra religião de vocês? Não, deixa eu te explicar, você Mas não por tá quê? Não entendendo. é um Porque quem coragem, manda quem não sou eu. promete data pra amarrar homem é mentira, porque magia não tem mas prazo. Por que não... Mas vou te explicar por quê. Porque Concorda com ela? os espíritos, de certa forma, concordam. Porque os espíritos, a gente não manda neles. A gente Certo ou não? oferta a eles, faz a metamorfose Tudo bem, então não precisa de dias, a mas metodologia acontece. certa. Acontece, E como irmão. uma pessoa Muitas verdadeira magias de boa acontecem, Então, intenção, você, claro mas, que magia. acontece. Alguém Existem pode ir lá, provas, ir lá existem no provas. terreiro de Não pode dar vocês. prazo, porque eu não tô mandando no Exu. Meu Deus. Mas eu não precisa dar magia. prazo, mas vai acontecer. Acontece. Charlatanismo. Não, Se vocês filho. fazem isso, é Se charlatanismo. vocês Não, dão mas certeza que vai acontecer, é Irmão, crime. mas não é... Se eu falar que você der 100 mil reais de olha só, dízimo, olha como- e olha um dia como- você vai ficar rico, é Irmão, charlatanismo. irmão, E é o que eu tô falando, irmão, volto de novo. E se eu quiser irmão. fazer pra mim? Calma aí. Não, mas isso tá... Não, mas é crime. Não, Então tá bom, então vamos Ó, abrir vou falar então dos o corte. Não, isso aí eu já Eu vou sei. falar o pastor Filho, que fala, filho, eu prometo que vindo na minha igreja você vai eu ficar sei, rico. eu entendi, Você eu tá concordo, botando em pauta, mas eu calma aí, ainda- você tá botando em pauta uma oferta aos orixás, ou à pombagira, ou ao Exu. Eu não mando na energia espiritual, no espírito que tá dominando aquilo ali. Não tem. Eu vou ofertar aqui direitinho. Olha só, meu filho, tá aqui, ó, deu certo. Quem tá aqui fora é prova do que acontece. Acontece. Não teria pessoas tortas no hospital por maldade espiritual. E eu sou médico de cura, eu curo isso.
É muita loucura de vocês acreditar que isso é mentira. Se você quiser uma macumba nas costas, bota teu nome aí que você vai ver que vai acontecer. Você vai ver que você entorta, Cara, irmão. já fizeram Quantas muita... igrejas não falam? Eu vi gente perder filho, Quantas irmão. igrejas não falam? Tô desfazendo Basta a não ter amarração fé. da pomba gira. Não fala. Então Jael, vocês concordam? Thiago, Nath, fala. depois que Eu eu já comecei a vi. debater, eu não Isso é sei muito como louco. descobrir o endereço da minha casa. Mas não vou falar nem quantas macumbas já apareceram na minha porta, eu tô aqui tranquilo. Irmão, mas é velho. porque você tá debaixo da fé. As pessoas que não têm fé caem. Tá, Caem ok. igual galho podre, irmão. Tá, falaram aqui Você que a gente entende? tem que Se tomar você tá cuidado. de- Vocês não acreditassem em amarração, nem Irmão, tem pastor querendo desfazer a tal da amarração. Jael, Que é o que mais tem nas igrejas. sai da religião, É um irmão. retardado. Anda sozinho pela rua. É o que mais tem. Jael, É uns anda loucos. sem fé. Se eu sair da macumba hoje, se eu sair da Umbanda hoje, me descalçar de uma fé e a macumba vier pra mim, eu tombo, irmão. Ela foi prova do que aconteceu com meu filho. Com a macumbeira que demandou com o meu filho. Ah, Vamos eles não ver. tão boa. Vamos ver se não pega no seu filho. Pegou, irmão. Fiquei maluco, E sobre- irado. Tá, Eu sobre tive que depressão, desfazer. essas coisas também, vocês podem prometer que vai acontecer. Sobre o quê? Depressão, Curar porque ela depressão. falou sobre depressão, Então, coisa assim. existem vários Vai rituais. acontecer. Pra mim, Como sempre assim vai encaixa com o mundo acontecer? físico. O Vai espiritual faz acontecer. igual Como a assim religião vai de acontecer, vocês. irmão? Vocês podem orar pra uma pessoa depressiva, mas você vai falar pra ela Calma, passar no psiquiatra ou no psicólogo. Como assim vai acontecer a depressão? Tipo Eu assim, acredito vamos que o lá. espiritual não Eu abandona vou o falar, físico. você vai fazer tal ritual, não sei, tal oferenda, pra você ser curado dessa depressão. Não, Vocês porque isso é fazem processo evolutivo, Vocês irmão. fazem isso, não fazem? Não, isso é processo evolutivo. Mas existe olha uma só, ajuda, sim. não existe uma rota. Uma de- ajuda. Não existe é o que uma eu rota falei, depressiva. 50-50. Então acontece ou não? Vou te falar nesse fator que você botou. Cristo, Deus falou, haja luz. Só Deus falou. Não, irmão, se você ficar falando dos teus pontos negativos, os espíritos ruins, os zombeteiros, eles vão ser os primeiros a chegar na tua ferida. Fale mais do que te Pô, mas enfraquece. a gente prega o evangelho falando que nós somos errados, que nós somos pecadores. Irmão, mas É o aí, que mas mais aí, a mas graça aí, nos mas aí, não alcança. isso é sobre quebrar o ego. Isso é sobre quebrar o seu ego. acho que tem Isso é sobre muito você se botar abaixo sem realmente se deixar abaixo. Isso é o maior ego que vocês podem ter. O que eu tô falando aqui é real, irmão. Eu, macumbeiro, botaram a macumba no meu filho, irmão. Eu fiquei desesperado. Eu ia pro pau, irmão. Desculpa o termo. Eu ia arrebentar essa pessoa na macumba. Minha mãe disse, falou assim, não, você não vai fazer isso. Traz a criança. Então dentro da macumba tem quem faz mal pro próprio... Claro, assim como vocês divergem na É tua isso que eu ia religião, falar. Mas irmão. divergir é fazer um Assim, mal pro outro. se eu não Master guardar o de meu aqui, ia filho, ser o macumbeiro meu e cristão, filho, olha que só, espírito é ô, esse? Israel, Que Israel, classe de espírito o meu é filho, esse? o meu filho, olha só, Ele faz o escuta. bem e o mal? Que Israel, doideira é Israel, esse? Volta o pro meu, pensamento da assim como família. o evangélico faz, Me o meu desculpa, filho Thiago. tem 8 Se anos. esse espírito ele faz o bem e o mal ao mesmo tempo, mas ele não é é um os não pilantra, são os esse espíritos espírito. bons, são os espíritos ruins. Meu filho, como eu falei, ele prega a religião de vocês, mas ele não vivencia. É o único laço que pode machucar. Quantos anos seu filho tem? 8 anos. Você irmão. não falou que a criança é pura? Agora ele não vive... Mas não vivencia a fé dele. Ele tem que estar debaixo do altar dele. Se ele quiser ser católico, evangélico, ele tem que estar lá. Então macumba não pega em crente? Irmão, mas é sobre isso que eu expliquei pra ele. Qualquer um que estiver sobre uma fé tem guarda, irmão. Assim. Não é sobre rótulos, macumba não irmão. mata crente, isso daí vocês Irmão, concordam. enquanto você tiver acredito que sobre macumba qualquer mata religião, não é sobre o crente, não. Se você tiver sobre a guarda de uma religião, você não... Dificilmente a macumba vai pegar em você. Agora, se você andar pela rua, sozinho, sem fé, você vai tomar, irmão. Eu te garanto. Bota um que não tem fé, eu boto o nome dele pra tu ver se não pega. Você, Pega, eu te e garanto. aí você acha que pega? Eu já acho que dependendo da situação, por isso que eu falei, Pega toda a e magia é feita arrebenta a com pessoa, oráculo. irmão. Por isso que vai Não- lá não no entra oráculo, nessa, ó, não. pombagira, que a gente sempre tem uma fronteira ou Procura uma fé que seja, eu respeito a fé, mas Entendeu? se andar sem fé, o ser humano sem fé, a macumba pega 100%. Que irmão. nem no seu caso, eu não É sei sobre se você contar isso. com respeito Então quem tem- comigo. tem que Se eu ter fosse medo é fazer os uma magia ateus. pra você Meu sendo amigo, educado comigo. Ia ser imparcial, a minha pombagira muito aceitar difícil fazer uma coisa pra explicar você. isso, Se assim, você mas não é- me eu te desrespeita digo real, aqui, eu sou prova só ia viva, irmão. Na minha Eu fé, posso ter um só ia pulso alguma forte, coisa um braço pra trás, forte. Você bate em mim. É o que eu falei. É que assim, Acho que Nath, você já, tem que- quando eu vi as macumbas na minha porta, a única coisa que eu fiquei triste e desesperado foi ter que limpar, que é chato, né? Sujeira na Então, porta. bote, eu não tô te. Assim, Mas eu não... Você Irmão, viu como é que é chato te pregação botei- em trem, irmão, a chatice que é? deixa eu te explicar. Mas eu não... Não pregou na porta da sua casa, não. Suja, Não foi na Jael. porta da Você sua viu? casa. Jael. Foi no trem, não na porta da testemunho sua de Jeová casa. bate na porta dos outros sim. Se É, bater mas na ali minha... não- Jael, Mas eles não não tem são. problema bater na porta. Se você Então, fala mas não, você eu vou entendeu? embora. A mesma coisa. Eu O não vou testemunho de deixar Jeová faz sujeira isso, lá. ele bate, Ai, Sabe aquele qual é a vai grande embora, questão, ele irmão? insuportável. Se eu posso Ai, deixar um recado pra todo mundo que tá vendo, Odeio. mantenham uma fé. Eu não tô aqui pra apontar de vocês, mas macumba pega. Adoçamento é ego. Vocês botam muito ponto de ego, adoçamento é ego. Exu, ele pega no dom da justiça. Vários espíritos. O Exu, É ele pode fazer o mal? O que é o mal pra Eu não expliquei você? ancestrais O que mal é antagônico ao bem. Vamos lá, É a não, ausência não, do não, bem. não, vamos lá. Ok. No direito existe o seu lado, o lado do outro
e a verdade, certo? O que é a justiça pode ser ruim pra você, amigo. Depende do que você fez da tua vida inteira. Essa é a questão. O cara que é preso, ele jura que ele não fez, mas ele pode ser preso enganado. Por mais que o advogado esteja ali, tem gente que passou 20 anos na cadeia sem ter feito nada. Só que a justiça de Deus não falha, né? É uma falsa equivalência. Eu não te digo, e eu não nego sobre isso. A justiça de Deus não falha. Jael, aí você bota a pessoa que ficou presa 20 anos, sem culpa nenhuma, que culpa ela teve? O apóstolo Paulo Deus falhou naquilo. também, Deus falhou? Morreu. Porque Jesus foi Ô Israel, se na fé de vocês não tem pecadinho e pecadão, então se a sua fé fosse verdade, tinha tudo pro inferno e se abraçar lá. Fumar cigarrinho com o cão. Porque se não tem pecadinho e pecadão e vocês também escolhem o que segue, então vai todo mundo pro inferno. Você na fez fé de várias vocês. vezes essa afirmação e não provou. Eu já provei. Você não provou que a gente segue uma coisa e não segue. Aí é fácil Você falar. só falou, e aí só falar eu posso falar. Você só pega essa parte, na verdade, né? Pessoal, O que o crente ama falar Eu acabei de falar que tem pastor que vai pro inferno, Nath. Você colocou lá no Instagram uma vez, eu vi que você é pecador, que você se enxerga como pecador. Então não é que eu me enxergo, eu sou. Então, se não tem pecadinho e pecador, você também vai pro inferno.